Olá, amigos. Aqui é Rosana de Rosa. Nós estamos no nosso Espaço Acolher. Eu estou aqui hoje com Roberta, Mauro e também com Alexandra. Todos nós juntos nesse bate-papo que nós estamos chamando dessa live, onde nós vamos trazer hoje o tema num fechamento sobre a perda gestacional e neonatal. Então, vamos lá? Que ótimo. Boa tarde, obrigada pela companhia de vocês, obrigada pela paciência em aguardar esse momento que foi tão esperado pela gente durante a semana toda. Eu vou passar aqui o microfone para o Mauro, para que ele possa também fazer essa conexão com vocês. Boa tarde, pessoal, bem-vindos mais a essa live para a gente tratar desse assunto tão maravilhoso que a gente tem tratado, como outros que já aconteceram e virão. Espero que a gente se divirta, espero que a gente aprenda bastante. Obrigada, pessoal. Boa tarde, pessoal. Já estou aqui agradecendo a presença de vocês, né, que estão acompanhando aqui com a gente esse projeto maravilhoso, onde a gente está crescendo, aprendendo. E hoje vamos compartilhar com vocês um pouco do nosso ponto de vista a respeito do que foi postado essa semana e que, com tanto carinho, as pessoas trouxeram para a gente. Então, nós tivemos, para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de assistir, nós realizamos 5 relatos de amigos, de pessoas queridas, que se disponibilizaram para poder justamente contar a sua história e gerar a possibilidade de todos vocês conhecerem e entenderem um pouco mais do que representa uma perda gestacional, uma perda neonatal, e também até incluímos uma das pessoas, Marcela, que também menciona, além da perda gestacional, a sua perda por inseminação. Bom, nós gostaríamos de começar fazendo alguns comentários daquilo que a gente achou muito relevante, muito rico, em relação, por exemplo, ao que a Nádia mencionou. A Nádia foi o primeiro vídeo que nós postamos na segunda-feira. A Nádia teve uma perda gestacional com 9 semanas e ela teve uma pressão alta e no final ela teve que ir ao médico e 3 dias depois descobre, né, que ela está vivendo a fatalidade da despedida dessa gestação, né? Essa desconexão da gestação. E aí a gente vai ver alguns pontos assim super importantes, né, gente, que a gente achou do que Nádia trouxe, aonde ela vai relatando essa necessidade que ela sente inicial de não atender telefonemas, não se conectar com pessoas e se sentir assim essa necessidade desse silêncio. Nádia precisa desse silêncio e a gente achou bem interessante essa questão. Vocês não acharam? Sim. A gente vê nesse depoimento da Nádia a necessidade dela voltar para dentro, dela se reencontrar, dela reencontrar esse lugar do amor que ela depois se propõe a redirecionar. Né? Exatamente. A Nádia me tocou bastante no sentido de que ela tem um momento que ela traz para a gente, que ela entrou em contato com os sentimentos dela mesma quando ela se permitiu chorar. Não é? E então ela se afastou por momentos, né, das pessoas, porque ela estava vivendo realmente esse momento interno para poder compreender e poder vivenciar toda essa dor através de deixar o choro sair e tudo mais, para depois vir e viver um outro processo. Né? É verdade. Falando como pessoa, né, que conviveu com parentes e com amigas que vivenciaram, né, a perda gestacional, o que eu vi assim, na Nádia é como ela lidou, né, pelo fato, depois, posteriormente, da amiga dela, né, ter essa felicidade, ela engravidou, e a Nádia, quando soube da notícia, ela sentiu uma felicidade, uma gratidão imensa, né, pela felicidade que aquela amiga estava realizando. Porque nós que convivemos com isso, né, que estamos ali com a familiar, que passando por esse desafio, não sabemos muito bem como lidar com isso. Então, quando a gente vai abordar essa pessoa, nós temos uma grande dificuldade. E muitas vezes abordamos de forma desastrosa.
É verdade. E acho assim, validando a primeira parte do choro, eu acho que é muito importante que a gente entenda que diante de qualquer situação que a gente viva desafiadora na vida, pode ser uma perda, pode ser algo que a gente seja convidado a passar de alguma forma, é muito importante que a gente inclua, a gente valide a questão do choro como um recurso para que a gente possa lidar melhor com aquilo que fica abrigado aqui em nosso peito. Então, nós nos deixarmos chorar. Acho também importante que cada um identifique dentro da possibilidade que se vê melhor, haver esse respeito, um autorrespeito de você fazer o que você acha melhor, como, por exemplo, se reclusar e manter um certo silêncio, como também de conversar. Então, para que a gente perceba, através desse depoimento rico que a Nádia deixou, que a gente precisa seguir o coração, para que a gente possa lidar com a nossa perda de uma forma, não como socialmente todo mundo acha que você deve fazer, mas sim como você sente que você deva fazer, né? Eu acho que é importante, né? Porque aconteceu com Nádia, o respeito por si própria. Ela respeitou cada momento que ela estava vivendo e, inclusive, ela se respeitou quando ela ela ficou sabendo da notícia da amiga grávida, que, inclusive, eu me lembro, a amiga estava até sem graça de chegar e avisar que estava grávida pelo momento, pelo respeito ao momento que a Nádia estava passando. E a Nádia, a primeira coisa que fez, eu me lembro, foi deixar extravasar em um outro momento completamente novo a felicidade de saber que alguém, que a amiga estava grávida e ligou para a amiga na mesma hora, né? Vocês lembram? Ela comenta. E nesse momento, ela entendeu que o amor estava dentro dela e que ela direcionava esse amor aonde ela quisesse. É verdade. E ela menciona que ela pode amar o bebê da amiga, né? E como isso ajudou a acalentar a dor que ela sentia, né? Ela reencontrou a felicidade. Eu achei muito rico, porque ela diz que, de certa forma, quando ela abraça a amiga, né, que ela sente aquela oportunidade que a amiga está tendo de realizar a maternidade, que era algo que ela também queria ter acontecido com ela, mas que naquele momento ela se transporta, ela sai daquele egoísmo, ela chama de egoísmo, né? Ou vamos dizer, a gente poderia dizer, ela sai de si mesmo, né? E vai de encontro à felicidade do outro. Então ela abre mão daquele estado que ela se encontra em pró de homenagear, de celebrar a felicidade da amiga. Então, e ali ela enxerga que a grande superação para aquilo que ela estava vivendo é ela justamente sair daquele lugar e transbordar aquele amor que ela estava sentindo pelo filho dela, né? Foi muito bonito quando ela fala, a gente vai ver por vários vídeos como a gente está falando, né? Foi muito bonito quando ela fala que ela percebeu que ela poderia expandir e ampliar aquele amor que estava todo dentro dela em forma de dor, que ela chamou de egoísmo, né? Mas era o amor preso dentro dela e que ela podia, então, doar esse amor para as outras pessoas, pela felicidade das outras pessoas. E, então, ela abriu essa porta e, a partir daí, ela comenta, foi o primeiro passo para que ela pudesse, então, sair daquele estado e alcançar outros estados, né? Que ela chama de felicidade. Ela fala exatamente isso, transformei o meu egoísmo em felicidade. Foi muito bonito. Sem dúvida. E a gente continuando, a gente gostaria também de fazer um comentário sobre o vídeo que a Raquel dividiu com a gente, também um vídeo muito emocionante, onde ela relata sobre a inseminação que ela fez e sobre a importância do sonho, de nós mantermos o nosso sonho. E eu fiquei pensando também como é interessante, como a gente, quando se vê diante de uma experiência, a gente sempre coloca o sonho como sendo algo, vamos dizer assim, como sendo aquilo que deveria ser feito naquele momento, mas às vezes quando isso se frustra, a gente sente aquele vazio, como se aquele sonho se esvaísse e não pudesse se realizar mais, né? Então ela traz o quê? Algo que eu achei muito interessante. Ela fala da fé. Ela fala, eu tive fé, eu tive o apoio do meu esposo, que me ajudou a manter esse desejo, manter esse sonho, manter isso aceso dentro de mim, acreditando que o melhor iria me acontecer, né? Eu acho que com relação à Raquel, uma coisa muito importante, e que a gente já falou na Nádia, né? O respeito, seja
da forma individual que cada um vai ter de enxergar isso, né? O respeito de perceber o seu momento, né? E saber decifrar esse momento da melhor forma possível, que no caso da Raquel veio através da fé. Então você precisa e deve se permitir de decifrar esses momentos da sua forma e extravasá-lo onde seja e permitir que a partir desse momento inicial as coisas se transformem, não é? E ela não viveu esse processo sozinha, né? Aliás, foi uma coisa que a gente viu em vários vídeos, essa questão do companheirismo no casal, né? Quando o parceiro ou a parceira estão juntos, vivendo ali, compartilhando dessa experiência. E no caso específico da Raquel, ela traz a questão do não desistir, né? E para ela, isso foi muito importante, né? Ter o marido apoiando e tudo. Mas não é assim que todas as pessoas vivem isso, né? Para muitas pessoas, elas chegam num limite em que elas falam, não, para mim agora aqui tá bom. E eu vou colocar esse amor em outra coisa, em outra situação, né? Então, eu acho que é importante a gente observar aqui nesse momento como para ela isso funcionou assim, mas que não tem receita de bolo para isso, né? Cada um vive essa experiência de uma maneira única. É verdade, e o que representa desistir, né? Porque a desistência não significa não mais tentativas de inseminar, porque a gente estava até discutindo aqui nos bastidores, antes de começar a nossa live, a importância, né, da gente entender que a maternidade é algo muito mais amplo do que apenas a gente conceber o filho, ou adotar o filho, ou inseminar o filho, ou cuidar de alguém, né? Na verdade, a maternidade é o acolhimento. Então, às vezes, a pessoa precisa se acolher naquele momento, não dá para ela partir para mais uma inseminação, se assim for, e ela pode entender, através daquele acolhimento, que ela precisa se cuidar depois de ter vivido um tipo de situação assim, que ela pode ter outras formas de expressar esse acolhimento para outras pessoas que não necessariamente são filhos nascidos vindos dela, né? Exatamente. E quando ela fala, né, nada é impossível, né, nem para a ciência, nem para os médicos, nem para Deus, ela traz esse infinitas possibilidades que tem de poder estar transmitindo esse amor maternal, de estar vivendo esse amor maternal. E é interessante que um dos nossos objetivos, inclusive, né, com todos esses vídeos, independente dos assuntos que a gente traz, é ampliar a consciência e ir além do que os próprios assuntos nos trazem, né? Então, quando a Raquel ela traz para a gente esse momento importante dela, que foi o não desistir, porque nada é impossível, né? É um significado muito maior, é o não desistir da vida, né? É o não desistir da maternidade como um todo, é não desistir. Então, quando a gente singulariza as coisas num determinado ponto, nós limitamos a nós mesmos. Quando a gente sabe que é tudo muito maior do que isso, né? Que a gente precisa prestar atenção extravasar isso, né? Porque não existe limites no momento que a gente ama, né? É verdade. Quer comentar alguma coisa, Rob? Então, nós vamos para o nosso terceiro vídeo, que foi feito pela Helena, né? Ela, com 20 semanas, eles perceberam, através de um exame, que o filhinho apresentava um problema cardíaco, né? E com 25 semanas ele veio a falecer, né? E ela nos trouxe algo assim muito interessante, porque a gente tem muito a fala de por que eu, né? E não foi só ela, mas dos vídeos a Helena foi a primeira que trouxe essa questão. Ela diz, por que não eu? Né? Eu achei muito rico essa fala, porque quando a gente fala porque eu estou me vitimando em relação por que Deus está fazendo isso comigo, por que o universo, por que a energia, ou por que alguma coisa. E quando a gente pergunta por que não eu, a gente se inclui, a gente é inclusivo dentro de estarmos todos numa condição humana igual e tudo poder acontecer para qualquer pessoa. Né? Então, por que não eu? Por que não eu vir a viver essa experiência, né? Sabe que eu acho, Rô, quando a gente fala assim, por que eu, a gente leva sempre o lado negativo, né? Como você falou, de vítima, e nos colocamos nessa posição.
Mas quando a gente pensa, porque a gente tem que buscar em nós atributos, porque eu sou forte, porque eu consigo passar por isso, porque eu tenho competências. Então, se nós tivermos esse olhar, a gente vai descobrir, sim, porque é só eu mesmo que tenho que vivenciar isso. É verdade. Quando a gente começa a pensar que esse ser vai ser projetado à vida, ainda que por uma semana, por 2 semanas, por 8 semanas, por 20 semanas, né? Ou no caso neonatal, por alguns dias ele chega a essa vida, a gente tem que pensar que há uma conexão entre quem está vindo, esse espírito, e essa mãe, né? Esses pais, vamos até dizer, mas essa mãe nesse sentido mais da parte de conexão também física. E dentro desse momento, a gente vai perceber que essa conexão ela já foi feita independente do tempo, né? Então, o tempo fica muito relativo em relação a essa questão. Então, porque eu saio de configuração e a gente começa a entender que isso é muito maior do que quem ser a pessoa, e sim a conexão em si. Sim, eu acho que a Helena nos traz uma coisa muito, muito importante, que ela fazer a pergunta, né, de forma contrária, né, do por que não comigo, né, e não invalida toda a experiência de dor ou toda a experiência que você precisa passar por ela. Porque no caso da Helena, uma coisa que me tocou bastante foi que ela vivenciou 25 semanas de gestação e o bebê tinha uma situação, né, congênita, o bebê morreu e ela precisava então fazer todo o processo, e ela entrou em processo de parto natural. Ela falou assim, eu quero que o meu bebê nasça. Ela entrou nesse processo, ela não conseguiu, e ela foi então para uma mesa de cirurgia, fez uma cesariana de seu bebê, e o bebê nasceu de qualquer forma. Então isso é uma coisa que traz uma experiência muito forte para a pessoa, eu acho, né? E ela, ainda assim, ela não invalidou a questão do por que não comigo, porque eu posso passar por isso, né? E traz, junto com o esposo, que a gente vai ver daqui a pouco, a situação do ser forte. A Helena traz um exemplo de aceitação, né? Quando ela pergunta, por que não comigo? Ela está aceitando aquilo que está acontecendo, né? E ela fala de poder olhar para as coisas de uma outra forma, né? Então, de poder se transformar. O que é que muda em mim? E ela traz que ela busca paz, né? Então, ela ressignifica a experiência dela em função de encontrar a paz em tudo que ela viveu. E ela até fala do clichê. Ela diz assim, é um clichê que normalmente as pessoas dizem, o que você está aprendendo com isso? Então ela falou, às vezes as pessoas têm dificuldade, de certa forma, de ver um aprendizado numa coisa tão dolorosa. Daí a gente fala, poxa, o que eu vou aprender eu gestando um filho e depois esse filho falecendo, né? Então eu acho muito interessante porque ela ressignifica o que eu vou aprender, buscando essa paz, né? Dizendo, eu posso aceitar que isso aconteceu comigo, porque eu faço parte desse universo, e posso também encontrar coisas positivas dentro desse acontecimento, que seria, por exemplo, a maturidade, uma visão mais ampla do que representa ser mãe, né? Porque ele já tem uma outra filha, né? Então, o que isso significou nesse contexto familiar, onde a gente vai até ver Mateus falando um pouco mais sobre isso, mas a gente vai ter essa percepção do que dentro de nós muda quando a gente vive um evento muito feliz e quando a gente vive um evento muito doloroso. Na mesma proporção, a gente cresce com essa sensação feliz, mas também a gente cresce com essa sensação dolorosa. Então, esse aproveitamento ele é muito importante. Em algum momento, a gente parar e ressignificar o que isso valeu para mim, né? O que isso me transformou. Porque ela tem uma fala assim de o bebê foi muito sonhado, foi muito planejado, né? Era um momento muito mais feliz da minha vida. Isso em todos os depoimentos a gente escuta, né? O momento mais feliz da minha vida, mas também o momento mais difícil da minha vida veio associado a isso, né? E é daí que vem esse impulso, né, da transformação, essa possibilidade da transformação, né? Porque aquilo tem uma origem no meu desejo, e o meu desejo é o da paz e da felicidade, e essa dor, esse evento que acontece é parte do caminho, dessa caminhada, dessa jornada.
Sem dúvida. E ela até fala, a gente não é separado da vida, as coisas são o que são. Eu acho isso muito forte. Quero agradecer muito, Helena, porque você foi muito feliz, né, em dizer isso, porque eu achei assim, a gente não ser separado da vida significa tudo está incluído em acontecer. Nós não podemos rejeitar aquilo que nós não queremos sentir, porque as coisas são o que são. Então, há coisas que não há como negar. Não é conformismo. Não é conformismo. Exato, é aceitação. É aceitação. E a gente entra nessa questão, é interessante, porque a gente trata do lado terapêutico e do lado espiritual, né? Como a gente sempre fala. E a gente entra na questão de que você faz parte do universo. Então, nós somos energias pulsantes dentro desse universo e temos necessariamente que nos conectarmos com o todo. E uma vez que nós estamos conectados com o todo, independente de como a gente acredita que esse todo seja, independente de qualquer religião, como a gente fala, quando nós estamos conectados com esse universo, nós sofremos todas as ações e reações de estarmos dentro desse contexto. Então, sim, as coisas todas são o que são, e nós precisamos nos transformar. Não esquecendo que também está numa fala de Helena, que ela comenta que a dor vem do inesperado do acontecimento. Mas o inesperado do acontecimento, como ela mesma passou por isso, é um momento. E esse momento, respeitando o tempo de cada pessoa e de cada indivíduo que vai passar por esse momento, não deixa de ser um momento e precisa ser repassado. A gente precisa ir para uma outra etapa da vida, para que a gente continue a vivenciar e a se relacionar com o universo, não é? E nesse contexto a gente vê que não há distinção entre o que é o espiritual e o terapêutico, porque eles estão completamente conectados, completamente caminhando juntos. E a gente vai ver nesse processo de aceitação um gesto dela não se indispor com a vida. Ela abriga, acolhe, e isso é totalmente materno. Ela acolhe o que a vida apresenta, né? E eu acho que também a gente precisa, talvez, eu não sei se quebrar um paradigma, né? De que a felicidade de ter um filho é gestar 9 meses, ele nasce, ele faz a juventude, vai para a faculdade, ele se forma, ele forma a família. É um ritmo que muitos de nós vivemos. Não, a felicidade de você ter um filho é você aprender o amor. Então, se houve esse link, né? Houve essa energia, assim que você descobriu, que você sentiu o seu filho pela primeira vez, você já realizou aquilo que representa o materno. Agora, se depois ele vai nascer e vai cumprir a jornada dele de uma forma que nós achamos socialmente que seria natural, né? Vai ser maravilhoso. Mas aquilo pelo qual você se predispôs era sentir o amor. E ali você sentiu, você transmitiu para ele o de melhor que você tem dentro de você, que foi amá-lo. Então, nós nunca podemos desvalorizar ou desconsiderar o amor que uma gestação traz a uma mãe. Exatamente, né? Essa é a jornada da maternidade, né? Que se dá de tantas formas, né? Com tantos desvios, com tantos os desafios que a gente chama, né? Mas se a gente pensa na longevidade desse processo da maternidade, porque às vezes a gente resume ele a esse momento da dor, da perda, e ele é muito maior que isso, né? E saber identificar esse início também, como a Rô trouxe. O início, ele é desde o início, desde a hora em que a gente começa a pensar a gente está envolvida nisso. E a gente vai ver, Matheus, você quer comentar mais alguma coisa ou não? Eu queria só fazer um comentário em cima do que você falou, Rô, que é muito importante, quando você diz que quando a conexão é feita, você já está fazendo o seu papel, né? Você já está atuando na maternidade. E maternidade no sentido amplo, né? Como a gente vai ver com o Matheus daqui a pouco, que a gente falou, maternidade, paternidade, qualquer situação que seja, qualquer relacionamento que seja. Porque quando você consegue se conectar através do amor, que é isso, o primeiro link que é feito, então você já está nesse caminho, não é? Então, independente do que venha a acontecer depois, o caminho do amor é o caminho da felicidade, é o caminho da maternidade, é o caminho da amizade, é o caminho de qualquer outra relação da produtividade como vida, né? Nós como vida, como criação.
para ver, né, esse sentimento, esse sentido novo que a gente está tentando dar, né, ao tema maternidade. É por isso que quem convive com aquela pessoa, né, que passou por essa perda, ela tem que ter essa noção de que não existe um estágio, uma hierarquia, se foi 28 dias, 28 semanas ou 28 anos de idade. Porque para aquela mãe, para aquela família, a dor da perda, aquele amor sentido, ele é o mesmo. Então tem que haver essa compreensão e esse respeito. Sem dúvida, você mencionou uma coisa muito importante. E a gente vai ver em Mateus esse respeito, exatamente o que você fala. Onde ele traz, né, Mateus é o esposo de Helena, e ele valida, ele traz muito isso, dizendo do aprendizado, quando ele, através de um amigo, que ele vai chamar de um conselho, uma dica, né, conta para ele, né, que ele poderia continuar se comunicando com esse filho, independente da gravidez ter sido, vamos dizer, interrompida com 6 meses, né? E ele passa, então, a dizer que ele, quando alguém pergunta, você teve filhos? E ele diz sim, eu tive 2 filhos, e ele menciona os filhos dele, e ele passa a ter uma comunicação diária com esse filho, num estado de gratidão, num estado de diálogo, de felicidade. Claro que gera na gente uma saudade daquilo que não pôde ser vivido, mas, ao mesmo tempo, gera na gente uma conexão amorosa com esse espírito, com esse ente, com esse anjo, cada um pode dar o nome que gostaria, esse espíritozinho, como a Cris vai dizer um pouquinho para frente, né? Que todas essas nomenclaturas são atos de amor, mas para que a gente entenda e valide esse ser como parte da vida da gente, né? Mesmo que seja uma passagem pequena. É muito importante a participação do Mateus, eu acredito, porque o Mateus traz para nós a visão do pai dentro desse processo, que normalmente, socialmente falando, a gente faz uma conexão muito mais próxima com a mãe. E isso não invalida, logicamente, a conexão com a mãe, né? Que acho que até a própria Helena diz, né? Porque é diferente, porque eu gero e tudo mais. Mas é muito interessante porque o Mateus traz a perda gestacional do pai. E isso, para mim, foi uma coisa fantástica. Inclusive, nós estávamos procurando o depoimento de um pai, nós passamos por alguns momentos, até de temor, digamos assim, porque a gente fala, a gente não vai conseguir um pai. Os pais que a gente contactou, eles não querem falar sobre o assunto, para a gente perceber a dificuldade do pai falar sobre o assunto, porque ele não consegue, muitas das vezes, e a gente não percebe por não estar conectado diretamente a ele, lidar com essa perda. E isso se torna, talvez, um trauma para o resto dessa existência dele, e muitas das vezes vai se refletir em várias coisas, e ele não sabe o porquê mais. Além do relato, Mateus teve essa importância, né, nessas entrevistas, de trazer essa visão da paternidade, né? E todos os depoimentos, né, traziam esse nós, eu já comentei aqui, né? Então, eu acho que poder ouvir desse outro lado, né, poder saber que o homem também precisa poder expressar isso, ele também precisa ser acolhido nessa hora. E da mesma forma que ele está tão ao lado da esposa, né, o Mateus traz muito forte isso da proximidade que possibilitou a ele, a esposa e a filha, né? Ele também traz a questão do apoio das pessoas paralelas, né? Familiares, amigos, terapeutas, médicos, né? De poder não deixar essas pessoas sozinhas nesse momento. E muitas vezes as pessoas não sabem o que dizer, né? Então, a Roberta contribuiu aqui com a gente com algumas coisas que ela vai trazer para vocês, né? Mas eu fiquei pensando nisso, né? Se a gente fala para as pessoas o que a gente quer nessa hora também, porque há muito isolamento, né? Que a Nádia trouxe, que a Helena trouxe, eu queria ficar sozinha, eu queria ficar quietinha, né? A Nádia trouxe algo assim, eu queria esquecer, mas eu não queria esquecer. Eu queria que não queria mais conversar daquilo, mas eu não queria parar de conversar sobre isso, né? E da gente poder ter essa respeito ao que o outro está sentindo,
né? Entender que aquele é um momento da família e onde a gente pode entrar sem machucar mais ainda. E foi importante porque Mateus traz algo assim muito interessante. Ele diz, ao mesmo tempo que essa foi a maior dor da minha vida, ele diz, mas ao mesmo tempo ele diz, eu estabeleci as relações mais profundas da minha vida, que eu nunca pensei que numa vida, ou nesta vida, eu poderia estabelecer com a minha esposa e com a minha filha. Então, ele traz já, ao mesmo tempo, a dor nos fere, machuca, mas, ao mesmo tempo, ela enriquece a nossa alma, gerando uma possibilidade, né, de a gente ir para um outro nível de profundidade nas relações. Inclusive, ele vai um pouco mais longe quando ele fala que ele manteve o que uma das coisas que fez com que ele se mantivesse nessa situação, nesse momento, né, de reconhecer tudo isso, foi inclusive manter a relação com o próprio filho, Samuel, se não me engano. Samuel. O próprio filho que não veio a nascer. Ele é uma das relações mais profundas também que ele conseguiu manter, que era a relação com o próprio filho. Reconhecimento do próprio filho que não chegou a nascer. E ele chama pelo nome e ele até hoje, pelo que ele falou no vídeo, se vocês quiserem assistir, logicamente, está lá no nosso Facebook, está lá no nosso YouTube, principalmente. Ele fala, né? Eu me relaciono com o meu filho até hoje. Eu sou grato. Ele me traz alegria, não é? Eu vou até aproveitar a deixa aqui, porque uma das dicas que nós temos, né, de acordo também com os comentários que as pessoas participaram, é a seguinte: se a mãe ou o pai já haviam escolhido o nome para esse filho, essa filha, quando você for manifestar seus sentimentos, se refira com o nome. Isso para a mãe, para o pai, tem uma importância, sabe, um carinho assim muito grande. Então, em especial, eu gostaria aqui de comentar, né, o nome, né, Yolanda, o nome João Pedro, tantos outros nomes que colocaram nos comentários, né, dos nossos posts. E estou pedindo aqui, nós pedimos, em nome do projeto, se você, mãe, se você, pai, quiserem colocar aí o nome do seu filho no comentário, coloque aquele coração, vibre. Nós teremos um imenso prazer, uma imensa alegria de compartilhar esse nome com você. Haja visto que nós temos dentro do projeto Acolher Perdas e Luto, né? Porque o nosso Espaço Acolher, ele provê conteúdos para os projetos que estão envolvidos no nosso espaço. E no projeto Acolher Perdas e Luto, nós temos uma dinâmica que nós realizamos toda segunda-feira, que é a oração aos entes queridos. E as pessoas que lá mencionam que tiveram uma perda gestacional, quando elas mencionam, a gente pergunta qual era o nome do seu filho. Se a pessoa já havia dado um nome, nós incluímos na oração essas pessoas que também desencarnaram antes de terem nascido. E é tão importante isso, né? Essa conexão, esse reconhecimento desse ser, né? Como parte das nossas vidas, quando tudo isso acontece, que o próprio Mateus... Mateus trouxe bastante material para a gente, inclusive. É verdade. O próprio Mateus traz uma frase que ele diz, que a gente traz até o lado espiritualista nesse ponto, que ele descobriu a possibilidade de se conectar com tudo que não é visível, com tudo que não é material. Essa frase é dele, quando ele percebe que ele vai reconhecer esse filho e vai se conectar com ele. E não é visível, e não é material, e não está presente, mas está vivo na vida deles. Ele até menciona que não só ele percebe essa conexão com o filho, mas ele percebe essa conexão agora com a natureza, com a terra, né, com o planeta. Ele se sente pertencente porque agora ele começa a ter uma relação com aquilo que as pessoas chamariam de invisível. Então, quando a gente pensa de natureza, de terra, você está dentro desse todo e você não percebe muito a sua participação. Mas ele tendo essa conexão com o que supostamente a gente chamaria de um campo energético invisível, vamos dizer assim, a gente está validando esse campo e dizendo, não, tudo existe, eu faço parte desse tudo e tudo faz parte de mim. Então, agora eu consigo perceber, eu vivo hoje, eu estou conectado com o hoje. Então, não dá uma sensação de trazer para o presente e a gente se sentir vivo? Sendo acolhido pela Mãe Terra, a grande mãe. Terra. Né? É exatamente isso. E ele traz, muitos trouxeram, né? Tem uma lição, tem um aprendizado, né?
E Mateus traz que o aprendizado foi de que ele era forte, né? E de que as relações ali eram fortes. Então, às vezes, a gente acha que é um aprendizado que é um grande mistério, mas é um aprendizado de autoconhecimento mesmo, de se entender muito maior do que a gente é, muito mais capaz. É verdade. E ele acrescenta, Samuel me possibilita acalmar meu coração e me deixa mais tranquilo. Então, isso quer dizer, eu não só estou irradiando como pai para o Samuel o meu amor, mas eu estou sentindo do Samuel o amor dele por mim, porque agora meu coração está mais tranquilo e meu coração pode acolher esse amor, né? Então, essa relação com esse suposto invisível, estou repetindo porque é assim que ele chama, nós percebemos que a nossa capacidade de amar, ela vai além do físico, além daquilo que a gente vê, né? E a gente valida aquilo que a gente sente. E né? se nós trouxermos isso para a nossa vida diária, pegando esse gancho que a Rô está falando, é muito simples, porque a gente coloca isso em prática todos os dias, meus amigos. Nós amamos, muitas vezes, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos, que estão longe de nós, que não estão fisicamente todos os dias conosco. Esse é o exercício do amor como um todo. E nós exercitamos isso e não percebemos isso da forma como é, o significado desse amor como um todo. Eu queria só acrescentar uma coisinha a mais, que, falando como a Lê trouxe para a gente, que Mateus disse que ele é forte, né, que ele se descobriu forte, e que, mais uma vez, não invalidando todos os momentos que cada um individualmente passa, foi muito importante ele falar isso e ele perceber a fortaleza que ele era, porque ele disse que nós somos capazes de sobreviver à dor. Então, mais uma vez, como trouxeram as outras pessoas, como trouxe Nádia, como trouxe a Raquel para nós, é um momento. E que quanto mais nós olharmos para nós mesmos no autoconhecimento, nesse processo de se perceber, nós vamos mudar de fase, nós vamos dar o próximo passo, nós vamos à frente. Ele trouxe um conteúdo que eu achei assim, muito válido. Né? Muito obrigada, Mateus, foi maravilhoso. Você disse assim, eu descobri que eu posso me conectar com meu filho, não pela dor, eu posso me conectar pelo meu filho, pela alegria e pela gratidão e pela felicidade. Então, quer dizer, a gente vai entender que as conexões, né? Isso serve, gente, para todos que estão nos assistindo do Projeto Acolher Perdas e Luto. Todos que estão hoje vivenciando a dor da perda e do luto do seu ente querido. Né? Isso vai diretamente a esses corações, é o meu desejo. Que a gente entenda que a gente não precisa se relacionar com o nosso ente querido na dor. Nós podemos nos relacionar na gratidão, na lembrança dos momentos bons, nessa convivência afetiva que nós criamos com ele, não importa de tempo, né? E que, na verdade, o amor jamais vai nos conectar a algo que vai gerar sofrimento, porque o amor é pureza, o amor é alegria, o amor é felicidade. Nós podemos tornar essa dor como ponto principal e isso tornar nossa jornada muito sombria, mas nós podemos conectar a esse laço de amor como a melhor coisa que aconteceu em nossas vidas e a gente levar isso com uma grande honra, foi uma grande oportunidade, né? E até conectando aquilo que você disse, ele disse que ele descobriu ser forte, é como a Beta estava dizendo, as experiências elas vêm para mostrar que nós temos capacidade, nós temos potencial para lidar com elas. E às vezes nós precisamos de lidar com a dor para descobrirmos que somos uma fortaleza. Então, mas isso tudo é um processo, né, Rô? Então, às vezes a gente pega a pessoa no meio disso e fala, para de doer, para que você está sofrendo? Não, você é forte. Né? E não é por aí. A pessoa tem que viver a dor para descobrir a própria fortaleza. Sim, é uma jornada, né? É um caminho. É muito importante a gente perceber nesse processo que todos nós podemos fazer, né? Porque todos nós podemos acolher. Né? A gente fala do nosso espaço Acolher, a gente fala do projeto Acolher Perdas e Luto. Nós tentamos passar essa importância do acolher para todos que participam conosco. E como todos nós podemos acolher, a gente precisa ter um olhar diferenciado, que é esse olhar de saber exatamente o que aquela pessoa naquele momento está precisando ouvir.
que é, novamente, a gente entra e a Lê já falou para a gente, já deu a deixa, a Roberta vai falar para a gente sobre algumas coisas, que é muito interessante, porque a gente tem que perceber, tem que ter essa sensibilidade, que na verdade é só a gente deixar fluir o amor que a gente tem dentro de nós, de perceber o que essa pessoa precisa ouvir agora de mim. Porque às vezes não é para perceber a verdade que eu já atingi, não, eu saio do meu lugar, da minha verdade, e vou ficar com ela na verdade dela, no momento dela, para que ela possa ser acolhida. A gente não acolhe de cima ou de baixo num lugar diferente, a gente acolhe abraçando, não é? É. E Mateus até diz assim, eu estou vivendo luto um dia de cada vez, mas com esse entendimento, né, que eu posso. E eu busco apoio. Né, ele diz nos amigos, ele menciona os vizinhos, ele menciona as possibilidades terapêuticas, todas as possibilidades que existem, né? Mas eu acho assim, a gente precisa respeitar que cada um vive no seu tempo e da forma como cada um consegue viver, né? Tem que validar isso. E realmente, como o Mauro disse, não é a gente acolher uma pessoa que está enlutada, não é da forma como a gente acha ou da forma como a gente viveu o nosso luto, mas sim da forma como a gente pode se disponibilizar para aquela pessoa sentir que ela não está sozinha. E dali por diante, ela perceber que não estando sozinha, a caminhada é mais fácil. Não querer tirar ela do lugar onde ela está, mas é estar ali com ela para ela poder ficar ou caminhar no ritmo dela, né? No ritmo dela, sem dúvida. E então a gente gostaria também, vamos mencionar o que é a Cristiane, ela também viveu uma perda gestacional, ela perdeu com o seu bebezinho, ela chama de espíritozinho, com 6 semanas, né? Na verdade, ela só com 11 semanas é que ela houve o procedimento, mas ele faleceu com 6 semanas. Então, ela diz que ela, através do entendimento dela, ela se sentiu muito mais, vamos dizer, vou chamar de confortável de passar aquilo que ela estava passando, porque ela interiorizou e entendeu, através de alguns aprendizados, que o que ela estava fazendo era ajudar aquele espírito, porque receber aquele ser, receber no sentido de amar aquele ser espiritual, era o que aquele espírito precisava, o que aquele ser, aquela alma, aquele anjo precisava. Então, isso fez uma grande diferença para que a Cris pudesse se sentir acolhendo o bebezinho dela, né? Eu acho que a Cris trouxe uma coisa diferente, entre aspas, né, de todo mundo, que foi o estudo, né, o conhecimento adquirido. Ela deixou bem claro que o conhecimento adquirido de todas as coisas que ela aprendeu facilitou a compreensão dela, né, diante do momento e da situação da perda, como ela mesma fala. E aí ela cita várias coisas, né, várias formas de conhecimento que ela teve, várias pessoas que ensinaram, livros, aulas, palestras, independente da forma. Mas o olhar para o conhecimento como uma coisa importante dentro da experiência pessoal, no caso dela, fez uma diferença gigantesca. E ela teve uma atitude tão proativa que ela disse que ela proibiu as pessoas de dar os pêsames para ela, porque ela não queria que ficasse naquele momento aquela sensação de que ela perdeu, e sim a sensação de que ela fez a conexão com aquele espírito, com aquele bebê, e isso não havia perda nisso. Eu gosto muito dessa fala, porque, claro, a gente chama de perdas e luto, porque isso é a forma como as pessoas identificam. Mas, na verdade, com uma visão mais profunda sobre a questão da concepção de uma relação entre dois seres, né? Pouco tempo ou muito tempo, ninguém perde nada. Porque, na verdade, nós trocamos com aquele outro ser uma possibilidade da gente poder vingar no amor, né? Da gente estar ali, fazer o amor acontecer. Então, não há perda. Então, para mim, a Cris traz isso. Não há perda. Mateus traz isso. Eu me relaciono todos os dias com meu filho. Não há perda. Né? Agora, há um tempo diferente de permanência aqui de outras pessoas, mas não há perda. Eu gosto muito dessa ideia de não há perda. O que vocês acham dela? Eu acho essa ideia fantástica, né? Mas eu acho que cada um
a gente tem que ainda respeitar. Ela traz isso, né, da liberdade, do respeito à liberdade de cada um poder expressar o que sente. E isso é fantástico, por quê? Porque para entender que não há perda, eu preciso poder entender a dor que eu estou vivendo. Né? Então, ela traz, a Cris coloca que ela não deixou a energia da tristeza tomar conta. Né? E foi como ela fez. Né? Mas, às vezes, a gente precisa dar esse mergulho nessa tristeza, para a gente daí entender o companheirismo dessa pessoa, entender o significado que esse filho, né, no caso aí da perda gestacional ou em outras, teve na nossa vida como um complemento para o nosso desenvolvimento, para a nossa aprendizagem, para a nossa jornada. E daí não é perda. Daí não é perda, né? E a conexão que ela fez foi, eu tinha uma missão de receber esse espírito por esse período. Puxa, eu cumpri minha missão. Claro, ela conta até o vídeo, ela conta muito emocionada. É claro que ela gostaria que o desfecho fosse diferente, todos nós gostaríamos. Mas ela está dizendo, não tem nada de errado. Foi o que tinha que ser e eu cumpri a minha missão, eu com ele. Eu acho isso soberbo, bárbaro. Tem uma coisa muito interessante nessa fala da Cris, quando ela fala que não permitiu que as pessoas viessem e dessem os pêsames a ela e tal, porque ela coloca muito bem que ela não permitiu por respeito ao espíritozinho, porque ela não queria que ele se sentisse triste. Então, ela, nesse momento, de certa forma, ela já se coloca no processo de doação, porque ela já externalizou aquilo que estava dentro dela e é o respeito por aquele ser. Quebra paradigmas. Quebra paradigmas porque totalmente. Porque as pessoas querem vir dar pêsames. Exatamente. E aí você fica naquela situação assim, nossa, como assim essa pessoa não quer pêsames? Não está sofrendo? Ou não está passando pela situação? E aí você entra num outro processo onde a gente precisa ser forte, de novo, como o Mateus e outros colocaram, porque a gente precisa se posicionar com relação à nossa colocação, à nossa verdade. O que não invalida, como a Ale falou, o que não invalida o processo de cada um individualmente. O tempo é individual, não é? Para qualquer coisa, seja para a dor, seja para a alegria, seja para a felicidade, para tudo a gente tem um tempo, né? A gente se casa para o eterno, a gente se casa por 6 meses, a gente se relaciona com um amigo, a gente quer perder a vida. Tudo isso depende de cada um. É individual, não é? Eu achei muito bom isso. E aí, nosso 5º vídeo super rico, né? Com a nossa Marcela querida. A Marcela faz parte do projeto Acolher Perdas e Luto e faz parte do nosso espaço Acolher, né? E ela se prontificou a contar a história dela para todos nós. E, claro, é uma trajetória onde ela vive as duas pontas dessa trajetória, né? Ela tem a perda gestacional e depois de 5 anos que ela vive essa perda, que foi uma perda muito dolorosa, né? Como para todas as mães, ela vai nessa busca, né? Ela mora aqui nos Estados Unidos e ela vai ao Brasil, onde o esposo não pode ir em função do trabalho. Ela fica com a sogra e o sogro num estado onde ela não conhece ninguém para ter essa oportunidade da inseminação. E lá ela faz algumas tentativas, 3 tentativas, acredito, né? E ela vai contando assim como ela viveu, e eu achei muito rico, porque ela contou coisas no vídeo dela que eu acho que ela representa muitas mães em vários aspectos. O primeiro aspecto que eu acho é o que ela sentiu. Eu acho que muitas pessoas sentem isso, a gente vai ver dentro do projeto, muitas pessoas mencionarem esse tipo de coisa. Ela diz que quando ela inseminou e recebeu a notícia que não havia dado certo, ela sentiu fracasso, ela sentiu culpa, ela sentiu impotência, ela sentiu medo, o que ela tinha feito de errado. E isso, quando ela falou isso, eu pensei, nossa, Marcela está representando muitas das mães, porque muitas mães sentem a mesma coisa quando isso acontece. O que eu fiz de errado, né? A Nádia até fala isso. O que eu fiz de errado, né? E a gente gostaria muito de comentar, ninguém fez nada de errado, né? As coisas, como diz a Helena, elas são, né?
E faz parte até do processo de quem vive isso, poder aprender a sair do fracasso, sair da culpa, sair da impotência e entender que, apesar da vulnerabilidade que aquele momento traz para aquela mãe, ela é uma grande heroína por estar vivendo aquela coragem de se expor, que a gente sabe que a inseminação é uma exposição física muito forte e principalmente emocional, né? Você coloca o seu corpo numa situação muito delicada, dolorosa, que exige muito, que muda muito, né? Mas a pessoa se coloca heroinamente naquela condição dessa busca, né? E só para lembrar que a gente vai ter, inclusive, uma série de vídeos e uma live especial sobre inseminação assistida, né? Que também vai acontecer, porque é um assunto muito rico também e muitas pessoas passam por isso. Mas é só para acrescentar, inclusive, que esse ato heróico, vamos dizer assim, que é uma coisa... Porque já começa a ser heróico no momento que você decide fazer isso, depois de passar por uma dor, né, que a gente pode colocar entre aspas, mas depois de passar por uma dor, e você consegue, então, perceber que sim, você pode, como todas as pessoas nos trouxeram, tentar mais uma vez, porque nada é impossível. Então, a gente vai novamente num outro processo de tentativa para conseguir fazer isso. E o que me chamou muita atenção no depoimento de Marcela, que está aqui atrás dos bastidores, aqui no backstage com a gente, foi que ela passou por todo o processo e ela teve, se não me engano, 22 óvulos, eu não vou lembrar os números. E desses 12 12 conseguiram ser possíveis. E desses 12, antes de qualquer situação, né, de qualquer pensamento, ela doou 4 desses. E no momento que ela doa 4 desses, ela abre nela uma porta, ela abre nela uma fresta de amor, não é? Porque, de novo, através de extravasar isso que a gente acha que é só nosso e não é. Nós vamos perceber, cada um de nós, que em determinado momento, esse amor que a gente acha que fica limitado a nós, ele é do universo. E quando ela doa esses 4 ovos, foi um momento que eu me emocionei muito no vídeo. Porque eu achei assim de uma grandeza, e aí eu posso até dizer, trazendo o lado, né, espiritual das coisas, de uma grandeza de espírito, como a gente costuma dizer. E aí, porque é uma coisa que, independente do que aconteça, eu tenho em mim algo muito maior, muito mais forte, que eu acredito. Eu posso não entender agora, mas eu tenho em mim algo muito maior, e vou sim fazer isso. E eu sinto que quando essa doação acontece, é como eu dissesse assim, eu não tem que ser eu a ser mãe. A vida tem que trazer vida. Então, eu posso ser mãe, mas a vida tem que vir. Então, ela pode vir através de mim, mas ela pode vir através de outros, né? Outras pessoas. Então, eu acho que é como a gente pensa, talvez, no bem, né? O bem tem que acontecer para mim, porque eu gostaria muito. Tem que acontecer para o meu clã, para minha família, para meus amigos. Mas o bem, ele tem que acontecer para todos. Ele não pode ser só para mim. Então, quando eu abro isso e me dou, eu estou dando chance de incluir o todo em mim. A gente é muito preso, né, na questão do desfecho, do resultado, né? Então, a gente acha que só tem um caminho, só tem um resultado possível satisfatório, né? E na história da Marcela, a gente vê que não, né? Que apesar de não ter tido o resultado da gravidez desejada, esperada, sonhada, teve esse outro desfecho, né, no qual ela se doou e no qual ela pôde olhar para o que ela estava vivendo de outra maneira, né, que ela traz quando perguntam para ela se ela é feliz e ela começa a processar, né, tudo aquilo, se dá conta de como ela não estava em contato com os sentimentos dela, como ela não podia ver as emoções, e ela começa a transformar o olhar dela para um olhar do que é a felicidade. Qual é esse desfecho, então, para isso? Né? E esse crescimento dela passa a ser o desfecho. Né? E até o momento em que ela encontra alguém que viveu, né, perdas e dores muito grandes também, e onde ela se identifica, ela diz assim, eu estava aprisionada e então eu me libertei. Né? Então, qual era a prisão? Né? Essa prisão que a gente cria, de que só tem um jeito de ser feliz, de que só se eu tiver essa coisa eu vou ser feliz. Né? E nos limita tanto de poder apreciar tudo que a gente tem.
É verdade. E ela faz ela diz, eu sofri tanto nesse momento que a inseminação não deu certo, como no aborto espontâneo. Então, ela compara isso para dizer, a tentativa também foi dolorosa. Mas aí, ao mesmo tempo, ela diz, mas o que me traz felicidade é pensar que 4 mães podem realizar esse sonho. Então, assim, eu criei uma vida. Então, hoje, claro, Marcela não sabe onde estão essas 4 vidas. Mas elas existem, porque você existe. Não, e ela reconheceu, né? Sou mãe de um anjinho lindo, né? Que a gente viu nos outros depoimentos também, esse reconhecimento, né, do que é a maternidade. Mas para algumas mulheres que passam pela inseminação, isso não é uma realidade, né? Então, o que a Marcela traz de transformar é muito importante. A gente não pode perder essa perspectiva de que o que a gente busca e o que a gente encontra, eles podem não ter o mesmo formato, mas eles são a mesma coisa. Só para a gente poder fechar com o depoimento de Marcela, é muito interessante porque eu estou conhecendo Marcela, né, há pouco tempo, logicamente, mas é muito importante o que ela fala, porque, como eu comentei antes, a doação dos 4 óvulos foi feita antes dela fazer a própria inseminação, iniciar o processo da inseminação, né, a primeira tentativa. Então, talvez ela nem naquele momento soubesse a importância daquele ato no decorrer do que ela ia viver. E, obviamente, no decorrer de toda uma existência e por toda a vida dela, seja para onde ela vá. Não é? Então, isso a gente, às vezes, não percebe a importância das coisas que acontecem conosco. Sabe o que eu pensei agora, nesse minuto, quando você falou isso? Eu pensei quando a gente faz o bem e ninguém sabe. Quantas vezes a gente faz o bem a alguém e ninguém fica sabendo, né? Você por trás arruma um jeito, você ajuda alguém a arrumar um emprego, alguma coisa lá, e depois você vê o reflexo do bem, porque o bem prolifera, acontece, e você fica com aquela satisfação interna de ter promovido a possibilidade da pessoa viver melhor de alguma forma, dependendo daquilo que você realizou. Então, eu acho que o bem, ele é silencioso. Né? O amor, ele é silencioso, ele não precisa de alto-falantes, né? A gente até está usando alto-falantes aqui por uma necessidade da internet. Mas nós estamos todos aqui unidos no bem, porque o bem é silencioso, o bem é um olhar, né? Eu fiquei lembrando da Nádia dizendo, o Gustavo só precisava de me abraçar, e ele sabia que era o suficiente, né? Ou quando Marcela diz, meu marido me apoiou, me acolhendo e entendendo o meu processo, né? Então, assim, esse acolhimento, ele é silencioso, né? Então, há muitas formas da gente expressar o amor que não necessariamente precisa de muito ensaio, muita sabedoria e muita capacidade. Ele é simples, né? Justamente porque, assim, a maternidade, ela é generosa. Ela é generosidade. Então, cada pessoa que fez ali o depoimento foi extremamente generosa. Porque, quando eu falo assim, cada uma daquelas mulheres, ou mesmo e também o Mateus, e quando eles são pais e são mães, porque não vão deixar de ser generosos, porque eles estão compartilhando essa experiência com muita gente. E quando a Marcela fala ela estava numa jaula e naquele momento ela se libertou, eu fiquei pensando na quebra do paradigma, né? Ela quebrou o paradigma que a única forma dela ser feliz era sendo mãe naquela configuração, vamos dizer, natural, assim, que a maioria né? Ela encontra um outro jeito de ser mãe que não é só aquele, né? Uma mãe universal, uma mãe que acolhe. Então, hoje ela trabalha no projeto acolhendo milhares de pessoas, né? Então, milhares de mães, né? Que no futuro, em breve, a gente vai ter grupos para mães. Eu recebi esse pedido já 2 vezes e a gente precisa começar a pensar em realizá-lo também. Então, assim, a gente vai perceber que é algo muito maior. Então, para a gente meio que fechar, a gente vai primeiro ver com Roberta quais foram, Roberta, os comentários das pessoas na internet que você separou para a gente poder contar hoje para as pessoas. Olha, os comentários foram, assim, diversos, né? Bem intensos. Cada pessoa trouxe uma experiência, assim, que vai nos acrescentar muito no projeto e na nossa vivência.
Mas, para a gente saber, eu trouxe apenas uma estatística para a gente ter uma noção. Entre 2015 e 2016, cerca de 300 a 400 mil mulheres passaram pela perda gestacional. E 50 mil mulheres, nesse período, passou pela perda neonatal. Então, é por isso que esse tema é tão importante, não só para aquelas pessoas que vão vivenciar isso, mas também como que aquelas que estão ali, né, ao redor dessas pessoas, vão lidar com o tema, vão acolher, vão saber abrir os braços, ou mesmo silenciar, ou mesmo oferecer o ouvido, ou mesmo abraçar, né, o que for possível. Rob, conta um pouquinho, então, desse trabalho que a gente faz no Instagram, onde a gente faz esses quadrinhos. Conta pra gente como é, para o pessoal saber. Esse é um post que a gente coloca regularmente, quando a gente traz um tema assim diferente, que mostra assim, ao invés de dizer, diga. Mas não com a intenção de colocar numa caixinha, né? Porque é impossível. Mas com a intenção assim, olha, vamos mostrar aqui uma rota que possa ser acolhedora, né? Então, nós trouxemos alguns tópicos, né, de algumas mães que colocaram seus comentários, como, por exemplo, assim, a pessoa fala, olha, mas você é tão jovem, mas você vai engravidar de novo, você pode ter muitos filhos. E aquilo pode causar na mulher uma grande ansiedade. Então, ao invés de a gente achar que nós estamos sendo colaborativos, aquilo pode ser trazendo, assim, agravar ainda mais a situação da pessoa. E até desprezar o que a pessoa está vivendo. Porque não tem problema, você vai poder ter outra vez, mas isso aqui. Isso, porque assim, nenhuma vida substitui a outra. Com certeza. Então, aquela vida, ele era Mateus, aquela vida era João Pedro, aquela vida era Yolanda. Então, nenhum outro filho ele será tão esperado e sonhado quanto este. Mas aquele não deixa de existir, né? Outro ponto assim que nos trouxeram foi o fato da pessoa, por exemplo, não tocar no assunto. Então, fica aquela coisa, chegam os amigos e não pode falar. E, às vezes, isso não é saudável. Porque o casal fala assim, existe algo embaixo do tapete, mas as pessoas aqui estão disfarçando para não lidar com isso. Isso também não está sendo saudável para o casal. Que, às vezes, eles gostariam de falar, eles querem se expressar. Verdade. Tem uma mãe até que fez um comentário muito interessante no grupo da gente de acolhimento, onde ela diz assim, eu tinha vontade de dizer que ele gostava de comer isso, que ele gostava de fazer aquilo, e as pessoas não queriam mais ouvir. As pessoas se cansam de ouvir, mas eu tinha necessidade de falar, né? No caso dela não foi uma perda neonatal, mas de uma criança que já tinha chegado a uma certa idade. E a gente precisa respeitar essa necessidade que a mãe ou que o pai tem e entender que aquele é o processo, naquele momento, que mais se adequa à necessidade interna da pessoa. Se é falar, se não é falar, não é falar, e a gente de fora respeitarmos, né? Estava nos depoimentos. Sim, estava nos depoimentos. Outra situação que acontece muito, né, é muito comum, é, por exemplo, a pessoa dizer assim, olha, mas o que aconteceu? Será que você fez muita ginástica? Que eu sei que você gosta de academia. Então, procurar culpados. Será que foi um erro médico? Foi a equipe médica? Foi o hospital? Então, procurar culpados também não é salutar, né? Então, isso é muito comum. Da gente querer, olha, então, como é que eu vou ajudar? Se a gente descobrir a causa, nós vamos evitar uma segunda perda. Isso também não é aconselhável. Da próxima vez, vê se você não faz tal coisa. Daí a pessoa fica, bom, então você acha que isso aconteceu? Só agrava a tristeza. Porque... Exato. Só agrava culpa, a tristeza. Né? Sem dúvida, isso é uma ótima dica, viu, Berta? E outra, deixa eu bem lembrar aqui mais alguma. Você quer falar alguma coisa, Mauro? Só para poder a gente perceber como é importante, a gente já colocou isso aqui, como é importante a gente sair do nosso lugar e ir até o lugar da pessoa antes de começar a verbalizar algo, não é? Porque talvez a gente pense determinadas coisas que nós estamos acostumados, habituados a pensar em determinados casos, independente da situação que seja, no caso da perda, por exemplo, mas ela gosta de ginástica, se de repente fez demais. Mas um exercício muito bom vamos, antes de verbalizar alguma coisa, vamos nos aproximar mais, vamos sentir mais, vamos usar a nossa emoção mais para poder acolher da forma correta, não é? Não, e será que a gente não está dizendo assim, para que eu possa acolher, eu preciso me desnudar das minhas verdades?
Porque tudo bem, as minhas verdades, elas são minhas, mas eu não sei se é as minhas verdades que o outro precisa nesse momento. É exatamente isso, né, Rô? É aquela ideia do menos é mais. Deixa eu não vou falar de mim, eu vou dizer, eu estou aqui para te escutar. Né? O que você precisa? Como eu colaboro aqui na sua situação? Então, essa seria uma dica fabulosa para todos que estão nos assistindo, mesmo que a perda seja gestacional, neonatal, Qualquer perda. não importa, qualquer perda. Vamos nos desnudar das nossas verdades e vamos acolher, observando o que realmente o outro precisa de nós. Se é do nosso abraço, como a Nádia disse, se é do apoio, se é de uma palavra, se é ir junto, fazer parte do tratamento, o que é que você precisa, né? E não acreditarmos que a nossa verdade é o que deva ser colocada para outra pessoa. E dentro do que foi trazido aqui nos depoimentos, né, coisas como foram faladas, né, usar o nome do bebê, poder falar do assunto, né, não teve depoimento a Nádia, a vizinha, a amiga ficou grávida, então não contou para ela. Marcela também trouxe uma situação assim. Né? Então, poder, na tentativa de respeitar, às vezes a gente está cruzando a linha. Então, perguntar, né, como você quer que a gente trate isso? E eu acho muito compreensivo, né? Porque a gente, de certa forma, nós não fomos educados para aprender a acolher assim. Nós damos conselho. Então, é muito importante isso que nós estamos vivendo agora, gente. Inclusive, o objetivo pelo qual o nosso espaço ele existe é para justamente nós trazermos formas educativas para que a gente não só aprenda a se autoconhecer, mas também que a gente aprenda a se relacionar com o outro, a gente compreender isso, que essa mudança, ela acontece o tempo todo nas inter-relações. E na hora que eu vou acolher uma pessoa que está vivendo uma coisa que eu nunca vivi, porque, por exemplo, eu nunca vivi uma inseminação. Então, quando eu assisti o vídeo da Marcela, tem coisas que eu não sei dizer como fisicamente ela se sentiu, porque eu nunca vivi isso. Eu posso dizer outras coisas que eu senti, mas eu posso ter empatia, esvaziando as minhas verdades e acolhendo a experiência dela como a experiência verdadeira ao qual ela está compartilhando com a gente, né? Então, isso é um crescimento para mim que estou tentando acolher ela, né? Esse é o grande crescimento, porque né? a gente dá conselho porque a gente não aguenta a dor do outro. Então a gente quer solucionar, quer salvar o outro, quer salvar o outro, não, sai dessa dor porque eu não aguento. E esse se desnuda que você fala é eu poder olhar, bom, eu não aguento, mas o outro está lá aguentando, não tem nem escolha. Então, o que eu posso fazer para te ajudar a aguentar a sua dor? Porque isso não é a minha dor agora. Eu até quero compartilhar uma coisa que eu vivi, porque muitas das pessoas que estão aqui sabem, eu tive 2 filhos que faleceram, e tem uma coisa que ficou muito marcante na minha vida, porque foi uma repetição enorme que as pessoas fizeram comigo, que eram dizer assim, então, quando sabiam, seus filhos faleceram, se eu tivesse no seu lugar, eu teria enlouquecido. Então, eu passei anos esperando quando eu ia enlouquecer, quando ia chegar aquilo, né? Então, as pessoas transportam para a gente as suas frustrações e angústias, as suas limitações e dificuldades e vendem como se em algum momento a gente fosse sentir aquela dificuldade que a pessoa pensa que ela viveria. Porque ela também pensa, talvez ela nem viva, porque ela não viveu aquilo, né? Então, é muito importante a gente sair desse achismo, dessa coisa do que eu suponho, e sim olhar e falar, eu entendo que a dor é muito grande, né? E quando está nesse lugar que você descreveu agora, né, então a pessoa está me dizendo como eu devo me sentir, o que vai acontecer comigo, né? Também poder, quem está na dor, poder falar assim, não, peraí, eu não sou o outro, eu posso viver a minha dor, eu me permito, né? Eu honro a minha dor. Só para lembrar uma coisa, respeitando sempre, para todos os amigos que estão assistindo, para todas as pessoas, respeitando sempre o lugar de cada um de nós, sempre, porque talvez algumas pessoas não saibam, né, como lidar com isso, mas é esse processo de autoconhecimento. Então, se permita ao menos se desnudar das verdades que você acha que são verdades, para que abra espaço em você outras coisas
que possam vir a ser verdades. E lembrando que nós somos seres mutantes e mutáveis. Amanhã eu sou outra pessoa. Daqui a pouco eu sou outra pessoa. Então nós vamos sim lidar com mudanças internas diariamente. E todas as pessoas à nossa volta também. E esse reconhecimento, né, essa absorção dessa verdade é que vai fazer com que a gente possa sim melhorar cada vez mais e ajudar cada vez mais, acolher cada vez mais. Sem dúvida, eu acho que isso é maravilhoso, né? E para fechar aqui os comentários, né, que nos deixaram, também da cobrança, né? Mas você ainda não saiu dessa, você precisa superar esse luto. Então a gente esclarecer que não tem uma data limite para essa tristeza se acabar, para você sair do luto. Cada pessoa vai lidar de uma maneira a seu tempo. Então é preciso que haja também, né, essa compaixão daqueles que estão em volta de entender esse tempo da pessoa. Eu acho até que essa fala, a pessoa está dizendo assim, olha, eu não aguento mais o seu luto, né? Eu não aguento mais, então dá para você sair dessa porque eu não estou aguentando? Eu não sei mais o que falar para você, eu não tenho mais jeito, né? Então é como se eu tivesse assim, eu estou jogando, eu estou give up, eu tô desistindo porque eu não sei mais o que fazer. Mas aí a pergunta é, você não tem que fazer nada? Não, você não tem que fazer nada, você tem que só estar ali. Você não tem que fazer mais nada, né? Porque a gente acha que a vida... que a gente vai viver a vida do outro, né? Que a gente pode fazer pelo outro. E aí vai dando essa agonia do eu não consigo fazer parar a sua dor. Não é nada disso, né? Como uma criancinha pequena que precisa aprender a andar, ela vai nas perninhas dela, né? Os pais não podem fazer aquela caminhada, só podem ajudar quando a criancinha cai a levantar. Gente, o pessoal já está nos avisando que a gente já extrapolou o horário, então o que nós gostaríamos de agradecer imensamente a todas as pessoas que fizeram os vídeos. Vocês têm noção do que isso vai representar para as pessoas. Eu não vou dizer vocês não têm noção, vocês têm noção que vão ser milhares de pessoas que vão assistir esses vídeos e isso vai ser impactante para vários corações que estão vivendo, que já viveram ou que vão vir a viver essa situação que vocês passaram. Gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui por estar aqui produzindo isso. Nós estamos aqui há horas buscando fazer essa live ficar, como vocês viram, cheia de amor. E gostaríamos de comunicar qual vai ser o próximo tema do mês que vem, em outubro, em homenagem ao Natal. Em dezembro, em homenagem ao Natal, nós escolhemos o tema o valor de servir. Então, nós vamos ter convidados maravilhosos. Esse tema vai ser muito gostoso. A gente vai estar trazendo, né, pessoas que vão contribuir muito contando suas histórias. E o que a gente deseja é que esse trabalho vocês divulguem para outras pessoas, que vocês dividam nas suas redes sociais, porque de repente você não está passando isso agora, mas sempre o amigo do teu amigo, do amigo dele, pode estar. E isso sendo difundido na sua rede, você vai fazer chegar nos corações que precisam. E só para lembrar vocês, fazendo o nosso papel de sempre, lembrar que para vocês todos irem ao nosso canal do YouTube, subscribe no nosso canal do YouTube, vão à nossa página do Facebook, nós vai temos estar aqui, duas né, Mauro? páginas. Escritinho, não vai? Vai estar escrito, vai estar na nossa página. Vão na nossa página do Facebook? Não vai estar escrito por agora, não. Mas vão, a gente tem duas páginas importantes, uma é do Projeto Acolher Perdas e Luto e também temos a página do Nosso Espaço Acolher. O nosso canal do YouTube é do @Nosso Espaço Acolher. Então, por favor, ajudem, porque a gente precisa divulgar todas essas ideias novas, todo esse ressignificado de vida, né? Todas essas coisas que todos nós passamos e que muitas das vezes nos encontramos sozinhos e nós não estamos sozinhos. Nós estamos juntos. Todos nós juntos, como disse a Helena mais uma vez, né? Somos todos juntos e as coisas são o que são. Então vamos aproveitar tudo isso que a gente está nos proporcionando. Então, muito obrigada, Alê, muito obrigada, Beta, ao Mauro, a Marcela, que está nos bastidores, ao Luciano, que criou toda essa possibilidade através de todo equipamento maravilhoso, essa generosidade. E, gente, muita paz a todos vocês e até a próxima.